Olá, viajante! Chegamos à maioridade. Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Vamos viajar na maionese juntos? Meu nome é Lincoln, eu sou um apresentador deste podcast. Eu sou Leda, a outra apresentadora. E hoje nós vamos conversar sobre... Estados Unidos. Sim, Estados Unidos. Lembrando que para falar com a gente é super fácil. Primeiro, você encontra a gente em todas as redes sociais, qualquer uma que você utilize, tá? Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, é só procurar lá. Viajante Rei que você vai encontrar a gente. Você pode também entrar em contato por e-mail, só mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou WhatsApp 55 21 97925 4747. Isso, viu? Facinho, só mandar um WhatsApp pra gente também. Então o nosso assunto hoje é para falar sobre Estados Unidos. A gente não vai se aprofundar em nenhuma região dos Estados Unidos, isso a gente vai fazer em episódios futuros. Hoje... É só para dar um gostinho de que você se interesse pelos Estados Unidos. Na verdade, assim, eu não sei se vocês se lembram, em novembro, quando a gente lançou o podcast, logo em seguida a gente foi viajar, lembra? E aí a gente fez, enquanto nós estávamos em Portugal, a gente fez uma série de episódios sobre Portugal. A mesma coisa vai acontecer agora. Hoje é dia 5 de março, quinta-feira, amanhã é dia 6, amanhã a gente está embarcando para os Estados Unidos. E na semana que vem a gente vai ter, nas próximas 3 semanas, na verdade, a gente vai ter episódios especiais sobre a região que a gente vai estar. Logo vocês já vão saber aonde que a gente vai estar viajando. Amanhã você já sabe onde a gente vai estar viajando. Hoje você não sabe. Mas amanhã vocês já sabem para onde a gente vai estar viajando. Então, no episódio de hoje a gente vai falar de um modo geral sobre os Estados Unidos, que para mim, na minha opinião, é o país do mundo mais preparado para receber o turista. Preparado no sentido assim, vamos lá. Vamos falar primeiro da nossa casa, antes da gente falar da casa dos outros. Começando no micro, Rio de Janeiro, tá preparado para receber o turista? Infelizmente não. Veja bem, gente, eu não estou dizendo que está preparado porque a pessoa aqui não sabe falar inglês com o turista. Vamos lá. O turista, quando ele vai viajar, ele tem que saber que ele vai para um lugar e ele tem que se virar na língua local. Então, assim, não é obrigação do restaurante saber falar inglês para atender um turista. Mas a cidade do Rio é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo. Se você fala Brasil para um gringo, a imagem mental que ele tem na cabeça dele é o Pão de Açúcar. Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, praia, Copacabana. Samba, carnaval, sim. Rio de Janeiro, não Futebol. Não é Salvador, não é São Paulo. Não. É Rio de Janeiro. E o Rio não está preparado para receber turista. Lembra? A gente fez um episódio sobre o Rio de Janeiro. Nós falamos ônibus, roupin, roll-off. Não funciona. Não tem. O nosso próprio transporte público é muito complicado pro turista se entender. Você anda na cidade, não tem placa indicativa de lugares. Você pega, por exemplo, Portugal. Todo lugar que você vai em Portugal tem plaquinha mostrando onde é aquilo, o que é a história do lugar, todo objeto. Todos os pontos turísticos em Portugal têm a explicação do lado, numa placa, em português e inglês. Sim, não só turístico como de interesse. Qualquer ponto de interesse lá, sim. Uma igreja. Sim. Agora aqui a gente tem... Gente, no Rio de Janeiro a gente tem tantos locais, tantos sites que são importantíssimos para a história do país e que a gente não sabe nem que existe. Nem o próprio carioca. Pois é, na Praça 15 ali, que é onde desembarcou a família real portuguesa no Brasil, não tem nenhuma placa dizendo. Você tem lá as ruínas ali do antigo porto, você anda em volta, se não tiver alguém para te contar, você não sabe o que é aquilo. Então, o Rio de Janeiro é bem... péssimo, não tem circuito, enfim, não está preparado. O mesmo vale para São Paulo. Embora o Rio tenha agora tentando fazer o Visit.Rio, mas não funciona, gente. Não existe uma política voltada para o turista. Deveria ter, porque a gente iria ganhar muitos recursos com o turismo crescendo aqui no Rio de Janeiro, né? Seria uma fonte grande de renda. Sim, e que a gente não aproveita isso. Proporcionalmente, o Uruguai recebe mais turista do que a gente.
Eu acho que o Brasil recebeu 20 milhões de turistas o ano passado, só o Uruguai recebeu 11. O Uruguai não chega a ser nem o tamanho do estado do Brasil. Recebeu 11 milhões de turistas, o Brasil recebeu 20. Eu tô dando uma de político, falando o número sem pensar, mas a proporção é mais ou menos essa, tá? Mais da metade. Só o Uruguai recebeu mais da metade de turistas que o Brasil inteiro recebeu em 2019. Eu acho que a gente pode começar a mudar a cabeça da gente, né? Já que o político não faz, a gente pode começar a mudar. Tipo, tentar ajudar o turista na rua, não tentar ganhar, entre aspas, nada em cima do turista, né? Tipo, mudar a mentalidade, fazer com que o turista saia do Rio de Janeiro falando assim, quero voltar. Nem que seja pelas pessoas que ele conheceu aqui. Eu acho que é isso. E isso não vale só para o Rio de Janeiro, não. Vale para fora. São Paulo não está preparada para receber turista. Muito menos uma cidadezinha do interior que está preparada para receber turista. E eu não sou turista estrangeiro, não. É turista brasileiro. A gente vê aqui no Rio, brasileiro está perdido. Quantas vezes a gente ajuda turista na rua aqui? Várias vezes. Porque, vamos lá, a gente mora na cidade que mais recebe turista no Brasil. Então, a gente mora do lado de 2 pontos turísticos, gente. O Cristo Redentor, a entrada dele... A pé a gente vai em 10 minutos. Pois é, então assim, a gente recebe muito. Quantas vezes a gente não encontra o pessoal na rua? Como é que eu faço para ir pro Cristo? Não sabe, não tem nem indicação de como é que faz para chegar. Sim. Não tem informação, falta informação. Falta posto de atendimento. A gente fica do lado do Pão de Açúcar, 15 minutos a pé, se bobear. 20 minutos a pé. Não tem ônibus daqui pro Pão de Açúcar, porque nenhum entra na Urca direto. Você tem que pegar um ônibus, descer na praia de Botafogo ou na praia do Flamengo para pegar outro ônibus. Para turista isso é quase impossível. Ele quer sair de um ponto turístico, que é o Cristo, e ir direto para outro ponto turístico, o Pão de Açúcar. Sim. Sendo que são muito perto. Então, assim, nada é feito para facilitar a vida do turista. E isso a gente tem que torcer o braço e dizer que os Estados Unidos é o país mais preparado no mundo para receber turista. Porque quando ele se propõe a facilitar o acesso do turista, a coisa funciona e funciona muito bem. A gente já visitou inúmeras cidades nos Estados Unidos. Já fomos em várias. A gente já foi para a Costa Leste, para a Costa Oeste. Não posso dizer que nenhum não estava preparado para receber o turista. Nunca tivemos problemas que a gente não conseguiu resolver, né? Funciona. Toda cidade tem um centro de atendimento ao turista. A Europa também tem. Sim. Só que a Europa tem certa dificuldade. Você não vê, a cidade não é voltada para o turismo. Eu acho que Portugal ela é bem voltada para o turista. Lisboa, Porto. Opiniões divergentes aqui no podcast. Eu vejo... Acho que o interior nem tanto, mas eu acho que as cidades grandes, até Braga, Viseu, eu acho que são cidades bem voltadas para o turismo. Eu vejo os Estados Unidos mais voltado ainda. Não tô falando, não tô graduando. Não, eu tô comparando, eu tô fazendo a comparação direta. Não tô graduando. Eu não conheço o Japão, não conheço Oriente Médio, não conheço Ásia. Já conheço quem foi para Tailândia, já conheço quem foi para Japão. Eu sei que o Japão também tem uma boa infraestrutura para o turismo, embora o turista lá tenha algumas restrições, porque nos Estados Unidos não tem. Mas para mim, na minha opinião pessoal, o melhor país para se fazer turismo no mundo é os Estados Unidos. E você pode pensar no país de ponta a ponta. Qualquer lugar, qualquer estado vai estar preparado para receber o visitante e vai ter o que mostrar para esse visitante. O Brasil tem o que mostrar em cada estado? Tem. Se a gente olhar o Brasil do Rio Grande do Sul até o Amazonas, a gente tem uma cultura muito diversa e que é lindo. Eu acho o Brasil uma natureza lindo. Absurdamente linda e totalmente diferente. Pois é, então assim, eu posso chegar no Rio Grande do Sul e falar N lugares especiais para ir, só que ele tá preparado para receber o turista? Gramado tá. Bento Gonçalves tá. Gramado, Bento Gonçalves são cidades voltadas para o turismo. Vivem do turismo. Um turismo todo. Em escala. Você tá falando o todo, né? Salvador tá preparado para receber turista? Orlando tá preparado para receber turista? Sim. Com demanda.
Orlando. Só Orlando recebe mais turista que o Brasil inteiro. Sim. Mas vamos deixar claro que o turismo em Orlando, se depender de transporte público, já era. Porque não tem transporte público em Orlando. Você não consegue fazer nada. Não, vamos lá. Se depender de transporte Orlando público. tem transporte público. Mas é ruim. Só que ele não funciona Para o turista. para o turista. Mesmo Então. porque, para que o turista vai precisar de transporte público em Orlando? E se alguém não quiser alugar um carro? Tem os ônibus da Disney. E se não pegar o ônibus da Disney? Não Vai tiver pegar dentro de um... Uber, porque é tudo muito longe lá. Pois é. Esse é esse detalhe que eu tô te falando que eu acho que o Orlando peca. Orlando. Se você for falar San Diego, São Francisco, Nova York, não tem esse problema. Las Vegas Aliás, tem esse muito mesmo... pelo contrário, né? Las Vegas tem esse mesmo problema. Se você for fazer alguma coisa off-strip, vai ter que precisar de carro. Pois é. Claro, no todo os Estados Unidos está mais bem preparado. Mas eu acho que ainda tem coisas que podem ser melhoradas É sempre, que, vamos lá, né? Orlando é focado International Drive e Parque, Universal e Disney. Ele não é focado fora desses pontos. Nova York é a mesma coisa. Então, Nova York você não vai pensar em carro porque você vai fazer Manhattan. Não, Nova vai York, fazer metrô te leva pra onde Sim, você quiser. mas se você quiser, por exemplo, ir no Outlet em Elizabethtown, Aí tem que ser de carro. então vai precisar de carro nesse caso. Orlando, como as distâncias são muito longas, você vai precisar de carro para fazer essas coisas. Mas o Uber te atende muito bem e não é caro, se você não optar por não ir para Orlando de carro. E tem muita gente que vai para Orlando e que não aluga carro. Mesmo porque agora, já desde do ano passado, a Disney cobra estacionamento, inclusive para quem está hospedado nos parques da Disney, as pessoas preferem não alugar carro. Prefere ir de Uber ou de transporte, que a Disney também coloca do aeroporto, e se hospedar e usar o ônibus do parque para circular ali em Lake Buena Vista. Ok. Las Vegas, quem está na Strip e que não vai fazer um turismo off-strip, não precisa de carro. Não, anda a pé. Anda a pé e faz a Strip de carro. Monorail. Aí, ok, vou lá pro centro, vou para Downtown Las Vegas. Aí a pessoa vai e pega um Uber para ir, porque não dá para ir a pé, é longe. É longe a pé, de carro, 5 minutos. Aeroporto, que está praticamente dentro da cidade. Eu acho que o aeroporto do Galeão é mais longe Muito mais. do que o aeroporto, de Vegas. Que para mim está praticamente no centro. Ela fica do lado da Strip. Então, e mesmo que você não tiver carro, o serviço de transporte que é público, também o táxi, o Uber vai funcionar direitinho e vai te atender. A gente andou de Uber em São Francisco, foi muito fácil. São Francisco e San Diego. San Diego a gente andou de Uber, também foi muito fácil. A gente alugou carro também em São Francisco para fazer a rota da Califórnia e funcionou. Eu acho assim, para mim, os Estados Unidos está preparadíssimo para receber o turista. Eu senti uma pitada de que tem um fã dos Estados Unidos. Eu acho, para mim, o lugar mais fácil para se fazer turismo é os Estados Unidos. Sou fã mesmo, não tenho como negar, sempre fui. Não, a gente gosta dos Estados Unidos, isso é fato. É onde eu me sinto mais tranquilo, é onde eu me sinto mais à vontade em fazer turismo para qualquer lugar. E olha, a minha lista de lugares para visitar nos Estados Unidos é bem grande ainda, tá? Embora a gente acabe repetindo, que a gente gosta mais de alguns. A gente repete. Vamos lá, Las Vegas foram 3 vezes, né? Essa é a quarta. Pois é, então assim, eu poderia conhecer outros lugares que estão na lista. Houston a gente já foi. A gente foi no Sim, mas já fomos. Nashville tá na minha lista. Nova Orleans também. A gente tem ali toda essa região do Mississippi, Louisiana, Tennessee, Kentucky. É uma região que eu quero conhecer. Tem uma lista aí grande dos lugares que a gente quer conhecer nos Estados Unidos. Mas para a gente conseguir organizar isso de maneira prática, vamos falar de um modo geral quais são as principais regiões americanas para se conhecer. E o ponto de partida para isso é visitar um site que é o site oficial do turismo dos Estados Unidos. Qual que é o endereço? www.visittheusa.com ou em português, visiteusa.com.br. Sim, tá tudo lá em português facinho para você poder explorar o turismo americano. Esse é um site geralzão que fala sobre o turismo nos Estados Unidos e cada estado tem o
o seu birô e o seu site para falar das atrações de cada um desses lugares. Tem Visit Califórnia, tem Visit Orlando. Cada estado tem o seu e você vai. Às vezes a cidade também tem um site voltado para o turismo. Os Estados Unidos, diferente de outros países por aí, ele tem sim um enfoque e uma dedicação ao mercado brasileiro. O Canadá, por exemplo, gente, de verdade, tá? O Canadá está se lixando para o turista brasileiro. Não é foco, eles não estão nem aí. Eles tratam bem a gente. Não, eu estou dizendo oficialmente, Oficialmente. Tá? Oficialmente. Okay. Antes da nossa viagem para o Canadá, no ano passado, eu entrei em contato com o Serviço de Turismo do Canadá. A resposta do turismo de Canadá é: o mercado brasileiro não é um nicho que a gente esteja de interesse do governo do Canadá. O governo do Canadá hoje está preocupado com turista americano, turista indiano e turista mexicano. Esses são os focos de mercado de turismo para o governo do Canadá. Respostas: entre em contato com os escritórios de cada cidade, escritório de Toronto, escritório de Quebec e escritório de Montreal, que eles têm um serviço em português. Para nós, Brasil não é interesse. Essa foi a resposta do Departamento de Turismo simpáticos, canadense para mim. Em compensação, o americano não. O governo americano tem um site de turismo em português voltado para o brasileiro. Eles têm interesse sim em atender o turista brasileiro que vai para lá. A Disney, eu acho que para mim, na minha opinião pessoal, não é a percepção que eu tenho, eles poderiam se dedicar um pouco mais ao Brasil. Embora eles tenham um site em português, mas quando você vai para o parque, falta um pouco mais dessa atenção para o brasileiro. O que você espera? Eu esperava, por exemplo, que tivesse mais atendentes em português. Não tem. Não tem. Mais brasileiros trabalhando nos parques. Não vejo. E um site com mais dedicação ao Brasil no parque. Poxa, você tem lá no app, o único lugar que você tem uma referência ao Brasil, aliás, são dois lugares que você tem uma referência ao Brasil. Epcot, onde você tem ali a área do México, que tem lá o Zé Carioca, que é o único lugar que você vai encontrar o Zé Carioca. E no Magic Kingdom. No Magic Kingdom tem lá onde tem uma atraçãozinha lá, quase ninguém vai, que fica aqueles passarinhos cantando lá. Uhum. Só. É isso que você vai ver de Brasil nos parques da Disney. O Japão tem muito mais dedicação no parque. A França, muito mais dedicação no parque do que o Brasil. Uhum. Pela quantidade de brasileiros que eles recebem, eu acho que eles poderiam dar um pouquinho mais de atenção. Agora, fora do parque, dos parques, o Brasil domina. Orlando é brasileiro. Orlando você não precisa falar inglês. Não precisa falar inglês, né? Nas lojas, todo mundo fala em português. Brasileiro é o que você mais vai encontrar lá. Sim. Então, assim, o turista que tem medo, tem receio de viajar para fora porque não fala inglês, vá para Orlando. Vai para Orlando que você vai sentir no Brasil. Sim. De verdade, não é brincadeira não. Não é brincadeira. A começar na imigração, né? É muito mais fácil, tem tradutor em português em Orlando, ali no aeroporto, embora eu particularmente não ache a imigração do aeroporto de Orlando uma das mais simpáticas que tem, não. Não que precisa ser simpática, mas eu digo receptivas. A mais receptiva é de Las Vegas. A mais receptiva. Viu? Las Vegas é a preferidinha dela. Nova York também é muito tranquilo. Mas não é receptivo. Não é receptivo. Formal. É formal, como tem que ser. ok. Miami também é tranquilo. A gente já fez imigração em Houston também. Em Dallas, aliás. A gente fez imigração em Dallas. Mas o nosso top é Vegas. O nosso top é Las Vegas. Las Vegas é realmente o mais educado. A gente vai contar quando a gente for falar sobre o episódio de Las Vegas. Então vamos lá, gente. Os Estados Unidos a gente pode dividir em 7 regiões diferentes. Começou a geografia. Tô muito fora. São 7 regiões que você divide os Estados Unidos. Primeiro, a região dos territórios. Então, são 6 principais, mais a região dos territórios. A região dos territórios são as regiões que não fazem parte dos Estados Unidos, mas que são dos Estados Unidos. Por exemplo, Ilhas Virgens Americanas. Porto Rico. Porto Rico é um território americano. É mesmo? Por incrível que pareça. Então, Sabia assim, não. você tem território dos Estados Unidos. Aí você tem outras regiões, quais são Nordeste, que é lá em cima, Nova York,
Massachusetts, você tem o Sudeste, que entra essa região que eu falei de Nashville, Tennessee, e entra também em Orlando. Você tem o Centro-Oeste, que fica ali para cima, que inclui inclusive Chicago. Você tem o Sudoeste, que é Texas, Arizona. Você tem o Oeste, que é lá em cima, Montana, Salt Lake City, que é em Utah. E você tem o Pacífico, que é onde fica Washington, não Washington DC, tá? O estado de Washington, onde fica a Califórnia. Então essas são basicamente as regiões. Os territórios americanos são, que eu te falei, as Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, as Ilhas Marianas, Samoa Americana e Guam. E o que a gente pode falar então sobre essas regiões? Vamos começar então geograficamente pelo Nordeste nos Estados Unidos. Você consegue imaginar assim pelo mapa? Imagina, os Estados Unidos um quadrado. Gente, ele tá fazendo aqui o desenho com a mão, tá? O Nordeste é aquela região ali em cima, do lado direito, lá para cima. Que fica o que ali? Nova York, Delaware, o estado gelado do Maine, Maryland, Massachusetts, que é o escolhidinho para os brasileiros que vão migrar para lá, que é Boston. New Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Rhode Island e Vermont. Vamos começar pelo mais conhecido? Nova York. O que a gente pode dizer de Nova York? Nova York está preparadíssima, é uma megalópole. Tudo funciona. Tudo funciona. A região principal ali é Manhattan, que é uma ilha. Inclusive, para andar de metrô em Manhattan é muito fácil e você vai para todos os lugares. A linha de metrô ela corta a ilha de norte a sul e inclusive fora da ilha. Dá para você ir para o Brooklyn. E tem um aplicativo que você coloca, né? Uhum. Origem e destino e ele te dá, que você tem que ir para a estação tal, pegar a linha tal. É muito legal. Porque assim, são tantas linhas que até as pessoas se perdem, né? Que é necessário esse aplicativo. E as linhas em número, as linhas em letras, então você tem linha 2, linha F. E todas param na mesma plataforma, então você tem que ficar muito atento qual que você vai pegar. E detalhe, o metrô ele corta de norte a sul. Você não tem metrô de leste a oeste. Isso eu não percebi. Não tem. Esse serviço de leste a oeste normalmente você faz a pé ou faz de ônibus. Mas de norte a sul dá pra. Porque a ilha não é tão larga assim. Dá pra você descer ali, dali você consegue ir pra leste ou pra oeste tranquilamente. Gente, Nova York assim, é correria. Multiplica São Paulo por 10. Tem de tudo, tem muita atração turística, tem uma muito lugar pra diversidade visitar, louca, muito museu, tá preparadíssima para receber o turista, tem muito hotel, não vai ter problema de hospedagem para se locomover só pela cidade. É um destino caro. É um destino caro e não é o único destino caro nos Estados Unidos. E o destino caro é no sentido de hospedagem, tá? A comida é mais ou menos o mesmo preço tudo a em mesma qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas a hospedagem é que acaba deixando a cidade um pouco mais cara. Mas você pode optar por se hospedar fora de Manhattan. É uma opção. Pode se hospedar ali do outro lado do rio, em New Jersey. E agora tem o Airbnb, que é uma opção mais barata, né, do que um hotel. Nessa região nordeste também tem Washington, que fica no Distrito de Colômbia, do lado da Virgínia. É um lugar também fantástico para se visitar, né? Que a gente ainda não conhece. Ainda não conhece? Eu coloquei o ainda. A região da Filadélfia também, Pensilvânia, é uma região muito legal. Quando fala Filadélfia, só vem o filme pra mim, Filadélfia. Musiquinha. Poxa, a Pensilvânia, eu diria assim, é o berço dos Estados Unidos, né? Foi ali que surgiram as primeiras intenções de se separar dos Estados Unidos. A Pensilvânia também foi uma região muito, muito emblemática durante a Guerra Civil no século XIX. Vamos lá, vocês não acham que o Lincoln tinha que fazer alguma coisa com história? Porque ele gosta muito de história. E ele fala assim, porque ele gosta e sabe mesmo, assim. Não tem nada, se a gente filmasse aqui, vocês iam ver. Não tem nada escrito, não tem um roteirinho pra ele falar da história, não. É dele mesmo. É de cabeça. De cabeça. Um pouquinho mais pra cima tem Boston,
que é em Massachusetts, que também é uma região bastante visitada. Agora, o que tem que levar em consideração na região Nordeste é a época do ano que você vai visitar, porque o Nordeste faz frio. Quanto mais para cima, se Boston já faz frio, imagina você subindo mais um pouquinho pro Maine. Muito frio. É muito mais frio, então tem que levar isso em consideração. Também dá para ir pro Canadá ali, né? Você pega, tem tour ali pro... Ou aí você pega mais frio. Quer mais frio? Sobe pro Canadá. Em compensação, no verão, uma região fantástica para se visitar, o Nordeste americano. Nova York faz temperatura 30 e cacetada. Verdade. Então, Central Park ali bomba. No verão, né? Para fazer piqueniques, fica bem interessante. É uma outra visão de viagem para Nova York. E aí você tem outros estados nessa região Nordeste, como Maryland, New Hampshire, Vermont, que não são tão turísticas assim, mas que com certeza você pode saber que se você for numa cidadezinha lá no interior de Maryland, vai ter alguma coisa para você ver na cidade que vai falar: aqui nesse lugar viveu o passarinho tal em 1839. Verdade. Isso me lembra sempre uma plaquinha que a gente viu na Califórnia. É uma cidade, tava assim, tinha uma plaquinha de bronze escrito: aqui nesse lugar não aconteceu nada. Lembra? Você lembra disso? E claro, a gente viu a plaquinha, o que você faz? Tira a foto da plaquinha. Não, vai lá ver o que a plaquinha... Vê o que tá escrito na plaquinha. Aí tá escrito um negócio desse, aí a gente tirou foto. Do Nordeste a gente desce pro Sudeste, que é na mesma linha, só que mais para baixo. A gente tem toda essa região ali do Alabama, do Arkansas, que eles chamam de Arkansas, das Carolinas, que é South Carolina e North Carolina, Carolina do Sul e Carolina do Norte, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, Flórida, além da Virgínia e da West Virginia. Claro que a gente não visitou isso tudo não, tá, gente? Não, então, essa região do Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, é uma região muito, muito procurada por americano para tirar férias de verão. Sabia? Não. Eles pegam um motorhome, pegam um RV e vão para esses lugares e se hospedam lá e ficam... Deve ter muito parque, né? Essas coisas. Então eles gostam muito de visitar. O pessoal da Flórida, que mora na Flórida, costuma ir muito para essa região ficar lá. Além disso, você tem Virgínia, West Virginia, que fica muito... já é quase divisa com o Nordeste. Você pega dali para chegar em Washington, é muito pertinho. Tem a sede da CIA, inclusive fica na Virgínia. A Virgínia é um estado que também faz frio e é um pouco mais para cima, embora também fique nessa região. Geórgia, que fica na costa, junto com as Carolinas. É uma região também muito conhecida. A Geórgia, principalmente, quem é mais antigo vai lembrar daquele filme O Vento Levou. Eu lembro só da música. Georgia. Que não é a música? Sim, mas que não é do filme do Vento Levou. Não é do filme, não. Essa região da Geórgia é muito visitada por turista também. Você deve ter uma imagem mental, quando você fecha o olho, você vê aquela negra se abanando com o calor da Geórgia. É mais ou menos isso. Então, assim, procure não visitar no calor, ao contrário do que acontece na região Nordeste. Na região Sudeste, o ideal é você visitar aí numa época que não seja de chuva, porque chove muito nessa região. Aí você já tá complicando. Não pode ser no calor, e não pode ser na chuva. Isso. Então, assim, sempre... O destino, quando você vai para um destino, você tem que pesquisar qual a melhor época do ano para você visitar esse destino. Isso é um fato. Não é? Orlando, por exemplo, no verão, é muito quente. Nossa. Quem aguenta um parque em junho? A gente já foi em agosto, lembra? Lembro. Nossa, o chão queimava o pé. A gente foi para Vegas. A gente já foi para Orlando em abril, na época do Spring Break. E tava muito quente. Então, pra mim, assim, que gosto de mais friozinho, visitar Orlando na época de novembro, janeiro, que tá lá com seus 8 graus, fantástico. A gente tá num grande embate aqui, o casal, porque ele gosta de frio, só que a gente só viaja no frio. E eu quero, de vez em quando, viajar no calor, pra ter, né, essa sensação de... Vai pro Clube Med no calor. Poder andar de short, camiseta, sabe? Agora a gente viaja, é só pra levar termal, meia, cachecol.
Outra região americana, Centro-Oeste. De verdade, gente, essa é uma região assim que eu não tenho muita... Não tá na minha lista dos primeiros lugares para ir, não. Lá você tem Illinois, Indiana, a não ser que você goste de corrida, né? Iowa, Kansas e Michigan. Tirando a região do Michigan ali, que fica o Lake Michigan, já na divisa ali com o Canadá, a região de Chicago. Então, tirando Chicago, que é uma cidade que eu quero conhecer, os outros estados não me chamam muito a atenção, não. O mesmo vale para o Sudoeste, que é o Arizona, Novo México, Oklahoma e Texas. Se bem que você sabe que a gente já foi para o Arizona, sabe? Não. Sim, nós já fomos para Arizona. Quando? O Grand Canyon fica no Arizona. Quando a gente visitou as 2 vezes o Grand Canyon. Então você já saiu, você já foi pro Arizona. Olha, e você incrível, não sabia. Descobrindo coisas no Viajante Rei. A região oeste dos Estados Unidos, não tenho na cabeça aquela velha oeste não, tá? Porque o oeste é lá pra cima. Colorado, Dakota do Norte. Dakota do Norte você deve lembrar daquele filme Fargo. Do filme vi. Fargo não, da série Fargo, não, que se passa, série eu não vejo que série. se passa no gelo. Eu não vejo série. O cara fica no gelo o tempo todo, Dakota do Norte. Tem um outro filme, se não me engano, com Al Pacino, e que ele é um policial e que não escurece na cidade que ele tá. Ele tá numa época que fica dia o tempo todo. Dia quase 24 horas por dia. Também não lembro. Também, se eu não me engano, é em Dakota do Norte. Aí você tem Dakota do Sul, Idaho e Montana. Dizem que Montana é linda. É uma região com paisagens maravilhosas, fantásticas, mas é uma região que eu não conheço e que não está na minha lista de prioridade. Tem outras para conhecer ainda. E aí você tem o Pacífico. Tirando o Alasca e o Havaí, você tem a Califórnia, Oregon e Washington. O Havaí está nas nossas prioridades. O Havaí está nas nossas prioridades. Você sabe que cidade que fica em Washington é uma que você não vai querer conhecer porque chove muito. Não. Que cidade que chove nos Estados Unidos? Tem até um filme em que ela atravessa os Estados Unidos inteiro para ir lá no Empire State para conhecê-lo. Pois é. Tarará. Não sei. Fala aí. Atenção, vou eu te sei dar o filme. 5 segundos para você descobrir. Não, eu sei o filme, mas eu não sei a cidade. Isso é ruim, né, gente? Ele fazer essa pressão ao vivo, não a cores, mas ao vivo. Começa com a letra S. Seattle. Muito bem, Seattle. Um pouco para baixo de Seattle tem uma outra cidade que é ótima para fazer compra, porque não tem imposto. É um estado que não tem imposto. Qual cidade é essa? Portland. Pensei que você ia fazer de novo 5 segundos para você saber. O Oregon não tem impostos, sabia? Não sabia. Não tem impostos. E por que a gente nunca foi pra lá? Porque não é uma cidade, não é um estado voltado pro turista. Nossa, mas não tem imposto já. Como não é voltado pro turista? Mas como então, assim? Aí adianta você, por exemplo, não tem imposto, mas o preço é um pouquinho mais alto do que na Califórnia. Será que é? A gente nunca visitou. Então, mas aí... Temos que ir lá experimentar, testar. Eu acho pro nosso público do Viajante Rei. Assim, de cabeça, sem roteiro, se eu não me engano, Maryland também não tem impostos. E a gente vai passar por Maryland? Maryland fica já... O que adianta você estar me dando todas essas informações se não vamos vivenciá-los? Mas tem um outro estado que também fica nessa região que é do Pacífico, que é a Califórnia. Mas esse tem imposto. Esse tem imposto. Sempre detalhe, quando você for para os Estados Unidos, tem que levar em consideração que o imposto não é só o imposto estadual. Por exemplo, em Los Angeles você tem um imposto estadual agregado ao imposto municipal. E que é diferente de São Francisco, onde você tem um imposto estadual e um imposto municipal que não é o mesmo de Los Angeles. Então, numa cidade você pode pagar, por exemplo, 8,25, na outra ser 7,5. Então, sempre leve em consideração, vai viajar, verifique qual é o valor do imposto da cidade onde você vai visitar. Nova York, por exemplo, até $50 de roupa que você comprar em loja, você não paga imposto. Só que é difícil só comprar $50. É só você compra 50, depois compra mais 50, depois compra mais 50. Jeitinho brasileiro. Tem um outro estado que acabou até passando despercebido aqui na hora de falar, que também fica no oeste, junto com o Dakota do Norte, Dakota do Sul, que eu fiquei preocupado falando aqui de Montana, das paisagens de Montana, e esqueci de falar. Wyoming, Utah e Nevada. Nevada.
Nevada é especial pra gente. Nevada é onde fica Las Vegas. E embora fique em Nevada, você pode fazer um passeio que junta a região do Pacífico com a região onde está Nevada. Que 2h30 de estrada você faz Los Angeles, Las Vegas. É bem rápido mesmo. É bem rápido. E a estrada é excelente. Uhum. O que mais que a gente pode falar sobre os Estados Unidos? Visto. Você precisa de um visto americano para visitar os Estados Unidos. Gente, se você não tem visto americano, a minha dica, tire um visto, mesmo que você não pretenda viajar a curto prazo. É bom você sempre ter um visto preparado, porque pode aparecer uma oportunidade de uma viagem, de uma passagem baratíssima. Agora com o dólar mais alto é mais difícil, mas existe essa possibilidade. De repente é uma promoção da promoção, e aí você vai comprar a passagem sem ter visto, então garante o visto. Não tenha receio de tirar visto. Gente, a minha dica é, vá tirar o visto e na hora que você for tirar o visto, fale a verdade. E exemplo, a nossa primeira viagem para os Estados Unidos juntos foi para Las Vegas, numa oportunidade que, tipo, a gente viu o preço de uma passagem absurdamente barata, compramos e fomos. Por quê? Porque a gente já tinha visto. Se a gente não tivesse, ia ter que buscar. Apesar que assim, eu já estava com o meu visto americano vencido. Sim, mas a é mais fácil. A Leda também estava com o visto americano dela vencido. O meu já tinha vencido há mais de um ano. A gente resolveu renovar, né? Os vistos, na mesma época. O processo, gente, assim, se você vai falar, se você não vai mentir, vai falar a verdade, e você comprovar através de documentos que você tem vínculo com o Brasil, que você não dê margens de que você vai viajar com intenção de morar lá, o seu visto não vai ser negado. A minha entrevista foi chata. A tua não, mas a minha foi chata. A minha nunca foi. E olha que eu já tinha visto. Era só renovação. Eu também já tinha visto. Pra mim não tinha lembra, problema nenhum. Você entrou, saiu em 2 minutos. Eu não. Lembra? Nessa época nós não éramos casados, então a gente não tirou visto como família. Ela marcou uma entrevista pra ela, marcou uma entrevista pra mim, no mesmo dia, no mesmo consulado, mas não fizemos juntos. Ele fez com uma pessoa simpática e eu fiz com uma pessoa não tão simpática. Mas, vamos lá, pensa pelo lado do cônsul que tá ali, fazendo a entrevista com você. Pensa pelo lado dele como americano. Ele não quer conceder um visto para uma pessoa que tem interesse em imigrar para os Estados Unidos. Mas eu não tinha nenhuma intenção. Não, nem algo que apontasse que eu poderia ir para lá. Para você, para a cabeça dele, ele achou que talvez tivesse. Eu era empresária com lojas. Pois é, mas como tem aquelas pessoas que falsificam documento, é que assim, aí quem tá lá acaba atendendo as pessoas com um olhar desconfiado. Eu, há 10 anos, eu tinha uma cara de bem menina, né? E fui vestida como menina. Então, a pessoa me olhou e falou, essa pessoa não tem... Pivete. Não é empresária. Não é empresária mesmo. Não tem isso que ela tá falando que administra, coisa e tal. Então ela não acreditou muito, mas eu levei imposto de renda, né? Imposto de renda não tem muito que você mentir, é o que tá ali. E ela ficou comigo uns 15, 20 minutos. Eu terminei a entrevista e você não... eu não saía. Sem contar que o advogado que estava na tua frente... o advogado que ia fazer, que ia numa convenção, alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim, que foi entrevistado pela mesma pessoa que eu, na minha frente, ela negou o visto dele. Então eu acho que ela não estava de muito bom humor, né? Eu acho que é sorte. Eu acho que tem o fator sorte também. Eu acho que tem o fator sorte também. Tem toda essa linguagem verbal, ela trabalha com isso. A pessoa, o funcionário do consulado, ele foi treinado para isso. Então ele está preparado para olhar corpo, olhar atitude, ver como é que a pessoa... ele te faz a mesma pergunta. Se ele começa a desconfiar de você, ele te faz a mesma pergunta de várias maneiras. Ele vai entender que você também está nervoso por participar desse processo, está tenso. Então, assim, fale a verdade sempre. Isso não vale só na hora de tirar o visto, não. Isso vale também na imigração. Falar a verdade. A gente já falou sobre isso anteriormente. Em todas as vezes que a gente foi viajar, não só para os Estados Unidos como qualquer outro lugar, a gente nunca teve problema em imigração. A gente nunca mentiu. Que bom, né? Sempre falou a verdade. Então nunca teve uma tensão de... eu sempre fico tensa, porque eu sou uma pessoa mais tensa. O Lincoln é mais relaxado.
Verdade? Não é verdade, mas assim, não tem por que dar errado, entendeu? Não tô fazendo nada de errado, então não tenho medo nesse sentido. Por falar em imigração. Como é o processo de imigração nos Estados Unidos? Bom, hoje ele é todo eletrônico. Até o ano retrasado ainda tinha formulário que você tinha que preencher, hoje não mais. Hoje, Quem já viajou lembra, né, que eles distribuíam no avião para aquele você papelzinho preencher. branquinho, né? Hoje ele é todo eletrônico, então você, chegando nos Estados Unidos, você tem duas opções. Ou você vai para um sistema automático de quiosque, onde você digita as informações num terminal e ele, não sei como, vai decidir se você, a partir dali, passa por uma entrevista ou se você, a partir dali, sai do aeroporto. São critérios que não são divulgados. Não são divulgados. Então, se você ali, você vai informar quanto tempo você tá, vai escanear teu passaporte, vai tirar tua foto. A gente, inclusive, falou no Canadá, é muito parecido com o processo. Muito parecido, E ali ele vai sair um papelzinho, esse papelzinho você vai entregar na saída, ou ele vai sair um papel com um X. Se sair o papel com um X, você vai pro restante do processo, igual das outras pessoas que não passaram pelo quiosque. Não liga pra foto, a foto vai sair horrorosa, não tem como sair boa. Não se preocupa com isso, né? A mulher se preocupa. Que é o processo de entrevista, que é o mesmo que funcionava antes dos quiosques. É uma fila, você entra nessa fila, vai ter lá várias cabines. A hora que chamar a próxima cabine vazia, vão chamar, você vai chegar nessa cabine, ele vai pegar teu passaporte, vai fazer algumas perguntas básicas pra você, tipo, quanto tempo você vai ficar, qual o objetivo da sua viagem, onde você vai ficar hospedado. Ele pode perguntar pra você o que você faz, com o que você trabalha. Ou ele pode não perguntar nada e falar bem-vindo. Só, que já aconteceu com a gente. Já. Welcome back. Welcome back. Aí você vai colocar os seus dedinhos ali num terminalzinho verde ali, que ele vai ler os seus 4 dedos, carimba o teu passaporte. Quando carimba, porque o nosso não foi carimbado a última vez. Ele tá falando tudo que pode acontecer, mas também pode não acontecer. E ali você, dali sai. Se ele, nesse momento, achar que você precisa prestar informações adicionais... Leia-se. Se ele achar que você mentiu em alguma coisa... Você vai para conhecida e famigerada salinha. Salinha. Que eu particularmente não conheço pessoalmente. Espero não conhecer. Só vi essa salinha naquelas séries que tem no Discovery, National Geographic, que mostra lá quando as pessoas são presas. Quando as pessoas vão lá pra salinha. É uma salinha onde tem uma entrevista mesmo. Ele vai se aprofundar e entender melhor, porque ele sentiu que, de alguma forma, você não o convenceu das suas intenções de visitar o país. Lincoln é muito educado, né? Muito simpático. Não, ele não gostou de você, achou que você mentiu pra caramba e vai tentar descobrir aonde que você mentiu. Aí ele vai tentar entender o que é pra a partir daquele momento permitir a sua entrada nos Estados Unidos ou negar a sua entrada. Pensando que ele permitiu a sua entrada, ok, ali ele carimba o teu passaporte e você... Depois de muito suor seu... Ou ele pode ali dizer pra você, não, nesse momento, na atual situação, você não tem permissão de entrar no território americano. Vai cancelar o seu visto, carimbar o teu denial ali e você vai voltar no próximo voo para o Brasil. Que sensação que deve ser. Gente, vamos lá. A gente viu numa série, nessas séries, lembra? Ele estava indo para os Estados Unidos, não sabia que hotel que ele ia ficar. Quando você vai, você tem que ter um mínimo de informações para passar. Ele não tinha reserva de hotel? Tem que ter reserva de hotel. Você tem que levar dinheiro. Ele não você tinha tem que roupa. ter seguro-saúde. Você tem que ter roupa. Como assim, Ele perguntou pra ele, quantas cuecas você tá levando? Ele tava levando só, acho que a cueca que ele tava usando. Mas tem muito brasileiro que vai com pouquíssima roupa para comprar tudo lá. É só falar a verdade. Por que você não tá trazendo roupa? Porque eu vim comprar roupa. Que nos Estados Unidos é mais barato que no A Brasil. gente, uma outra situação, falando em roupa, a gente conheceu uma família que tava indo pros Estados Unidos, inclusive a filha ia se casar. Ela tava indo para comprar e ela o tava vestido indo de comprar noiva. o vestido de noiva. E você tem um limite que você pode carregar de dinheiro, que é de $10.000 Pra por família. Não é por pessoa. Independente, se você viaja com uma família de 2 pessoas ou 5,
São 10 mil 10 mil dólares. Isso não significa que você não pode entrar no país com mais de 10 mil dólares. Sim, você pode. Mas você tem que avisar Só que você tem que declarar quanto que você está levando. E aí, o que eles fizeram? Na hora dessa entrevista, eles disseram pro oficial da imigração que eles estavam levando mais de 10 mil dólares. Eles tiveram que ir num segundo ponto. Para uma outra salinha, não era não sala, tão né, porque é constrangedor. aberta, né? Que é a parte do Customs para fazer a declaração do dinheiro. Mas não é legal. Não é uma situação legal. Então, assim, não leva mais de 10 mil dólares. Pronto, tá resolvido o problema. Você não vai ter que passar por essa segunda situação. Isso. E sempre falar a verdade. Sempre. Se você tiver... Em qualquer situação nos Estados Unidos, com alguma autoridade que seja, ou autoridade policial na rua, ou na imigração, sempre fale a verdade. Por falar nisso, eu já fui parado nos Estados Unidos pela polícia, sabia? Mas não foi comigo. Não, eu não te contei isso? Já acho que já. Uma vez eu tava dirigindo um carro, se eu não me engano, era um... Você levou só um alerta. Era um Impala, não foi nem alerta, acho que era um Impala, eu não lembro qual carro que eu tava, ou se era um Malibu, eu não lembro qual era o carro, que é aquele sedanzão grandão, e aí veio a polícia atrás, eu não sabia que era comigo, né? Eu já começo a suar. Aí eu peguei, diminuí a marcha e o carro atrás ainda, aí eu peguei e encostei. E ele falou, você não me viu dando sinal lá atrás? Aí eu falei, eu vi, mas eu não sabia se era comigo. Aí ele falou, toda vez que você encontrar um policial e o policial der sinal, por favor, pare. Aí eu, ok. Aí ele me pediu o passaporte, perguntou onde eu tava, eu mostrei pra ele o cartãozinho, que eu tava hospedado inclusive no hotel da Disney. Aí ele perguntou o que eu tava fazendo ali onde eu tava, que acho que era um domingo de manhã e eu estava em Apópica, que não é perto da Disney. Mas é uma cidade, quase um bairro de Orlando. Aí é que ele falou que naquele horário, com aquele carro, era suspeito de eu tá andando ali naquela rua. Aí ele pegou e mandou seguir, foi tranquilo. Então foi a única vez que eu fui parar nos Estados Unidos. Comigo ele nunca foi parado. Não. Mas tem outros casos. A gente conhece gente que foi parada e foi multada, inclusive. Teve que ir na corte. Na corte. O que acontece? Tem uma lei, é aquela história, gente. Quando a gente vai visitar algum lugar, a gente tem que visitar o lugar sabendo das leis que regem esse lugar, né, gente? É o mínimo, né? Existe uma lei na Flórida que se você estiver numa rodovia e tiver um carro de serviço, polícia, bombeiro, carro de emergência, parado na pista da direita ou no acostamento, você tem que diminuir a velocidade do seu carro em 20 milhas ou mover o seu carro para a faixa da esquerda. Deixar uma faixa entre esse veículo de serviço ou de emergência e o do seu. Ou seja, ele está parado no acostamento, vai para a segunda faixa da esquerda ou diminua a velocidade. O que aconteceu com essa pessoa? Ela continuou lá nos 55 milhas por hora e passou pela polícia. Sabia. Não deu outra. O cara da patrulha, da Highway Patrol, entrou no carro e atrás dele. E parou o carro e, meu amigo, você não sabia. Ganhou uma multa e teve que ir na corte se explicar. Então, situação chata. Chata. Então, tomem cuidado. Ainda mais se você não fala inglês. Muito mais. Como você vai se explicar na corte sem falar o idioma? Tenso, não? Tenso, não? Também é uma questão de bom senso do policial rodoviário, que poderia ter entendido que ele era um turista, que ele estava em viagem, que ele não conhecia, podia ter dado uma advertência. Então é tudo muito subjetivo. O policial, ele tem autonomia de dar uma advertência. Então tudo vai ter relação com essa empatia ou da simpatia que... Ou do que eu chamo de sorte. Sorte. Mas vamos lá. A gente nunca foi maltratado ou sentiu qualquer tipo de constrangimento em nenhuma viagem que a gente fez. Você já foi revistada quantas vezes em aeroporto? Eu sou a vítima. Quantas vezes você... Na fila da Disney? Sim, sempre. Sempre simpático, sempre com Mas atenção. sempre me revistam. E eu não sei por quê, porque eu não tenho cara de bad girl, né? Eu tenho uma cara de boazinha. Você tem cara de traficante. Sempre dá aqui alguma coisa esquisita em mim, ou na minha roupa. O Lincoln passa e eu fico. Fiquei até em Portugal agora, na última vez que a gente... Foi? Você até esqueceu o seu repelente de braço? Nossa, até em Portugal pegaram minha mala. O que você tem nessa mala? Eu falei, meu Deus, o que eu tenho na mala? Eu não lembrava. De eletrônico, ela De eletrônico. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho na mala de eletrônico? Eu não tenho nada de eletrônico. Era o que mesmo? Era a balança. Era a balança, sabe as balancinhas de mala que tem 2 pilhas? Era aquilo. E o senhor olhava pra mim, não, mas você tem um eletrônico. Eu falei,
eletrônico? Porque pra mim a balancinha não é eletrônico, né? Aí depois de muito ele olhar pra minha cara assim, eu falei, eu tenho chocolate, eu tenho só comida, né, dentro da mala. Eu falei, eu tenho uma balança. Ele, isso, é isso. É a balança. Aí pegou e me liberou. Liberou e você deixou teu repelente. Eu esqueci, porque assim, eu sou altamente picada por pernilongos, né? De todos os tipos possíveis e imagináveis em todos os lugares. E aí o Lincoln achou tipo um reloginho que ele emite um som e ele afasta os pernilongos, os mosquitos. Vou dizer, tá, gente? Eu disse, esse negócio não funciona. Mas, já que ela quer, eu vou comprar pra ela. Mas pra mim, isso aí é balela. Tá. Por dia, dentro de casa, eu podia não sair. A nossa casa é toda telada. Dentro de casa, eu era picada pelo menos 4, 5 picadas por dia. Isso era fato. Depois que ele me deu esse reloginho, eu acho que já tem o quê? Uns 4 meses? Por aí. Uns 4 meses. Eu contabilizo nos 4 meses, no máximo, umas 5, 6 picadas no todo dos 4 meses. Porque normalmente você tava sem o relógio, né? Nessa picada. Ou tava sem relógio, ou fui pra um lugar que tinha muito mosquito. Muito mesmo, assim, todo mundo picada. Eu levei uma picadinha, o que eu normalmente estaria toda picada da cabeça inteira, da ponta da cabeça. Ficou entendido que nesses 4, 5 meses você foi picada 4, 5 meses dentro de casa. Não, na rua. No geral. No geral. 5 picadas. Nos 4 meses, entendeu? Então, assim, funciona. Por incrível que pareça, funciona. E aí eu esqueci isso lá na revista, de tão nervosa que eu fiquei. Eu fico nervosa. Mesmo não tendo feito nada, mesmo não tendo carregando drogas, nem nada, nem afins. A gente foi passar lá VIP, 1 hora depois ela... eu esqueci meu reloginho lá no... Mas meu marido Aí eu peguei, recuperou. Fui lá de volta e tava lá, claro, né? Europa, né, gente? Funciona. Mas tudo bem, não é só você que esquece. Eu também esqueci uma vez meu relógio no aeroporto de Congonhas. De verdade. E aí ele foi lá e não tava? Não, tava. já tinha ido pra salinha, né? Já tinha ido, não tinha como sair mais. Mas uma amiga nossa depois conseguiu recuperar. Isso, uma amiga nossa que trabalha na TAM, né? Conseguiu, na Gol, não lembro. Na Gol. Ela conseguiu recuperar e mandar o relógio pra mim aqui, pro Rio de Janeiro. Então, gente, a gente falou sobre o processo de visto, sobre o processo de imigração. Vamos lá, questão de língua. Inglês, basicamente. A gente já falou naquele episódio sobre expectativa e realidade que tem que ter um mínimo de inglês se você for em cidades que não estão acostumadas a receber turista brasileiro. Pelo menos entender o inglês. Pelo menos o básico, o mínimo do saber mínimo. Saber pedir uma água, saber pedir uma comida. Que, a gente contou naquela época, a gente encontrou com gente na rua, brasileiro, que não sabia falar nada. Zero em português. Ele fala, gente, como é que você... Pessoa, não, estou sofrendo e não... Tô tendo dificuldade sim. Tendo dificuldade em tudo, em coisas básicas. Colocar a gasolina, né? Que tudo é você que faz lá, não tem ninguém para colocar para você. Então você tem que saber ler, saber o que você vai fazer para você colocar, pedir uma comida, ter um problema no hotel, saber resolver, porque acontece. O pessoal do hotel não sabe falar português. Então você tem que pelo menos entender alguma coisa. Hoje o Google Tradutor ajuda muito. Mas ainda não é a solução de todos os problemas. Mesmo porque além do Google Tradutor, você tem que ter a boa vontade de quem está lá do outro lado para tentar resolver o seu problema. E veja bem, gente, o pessoal fala que brasileiro é hospitaleiro, que brasileiro recebe bem o turista, mas o mesmo vale para o americano. O americano é bem esforçado. Bem esforçado, tenta, ainda você fala que é do Brasil, com certeza ele vai brincar com você. Ele vai te dar um sorrisão. Isso de que americano é grosso, que americano é mal-humorado, é mito. É mito. Se bem que existem os malucos, né, da vida. Em qualquer lugar. A gente uma vez encontrou num supermercado, o cara tava dando piti lá, lembra? I'm a VIP, I'm a VIP. Mas eu acho que gente esquisita tem em qualquer lugar. Então, foi sei lá, quantas vezes a gente foi em mercado lá e não teve problema nenhum. Então... É que o cara tava estressado com outras coisas e descontou na pobre coitada da caixa. Se você não fala inglês, se você não entende português, se você não consegue ter um mínimo de comunicação... Inglês. Exato. Se você não tem um mínimo de comunicação em inglês e você não vai para Orlando,
pense duas vezes. Ou Agora, faça uma excursão com um guia em português. compre um pacote Um pacote. que tenha... Que aí você vai se adaptando, vai começando a entender a dinâmica dos Estados Unidos e fica mais fácil para a próxima viagem. Agora, se você vai para Orlando, se joga. Orlando e Miami. Pode ir sem falar português, que não Orlando tem e problema Miami. nenhum. Orlando Lá e ela Miami. falou, o funcionário do hotel não fala português. Lá em Orlando vai falar, vai ter brasileiro trabalhando no hotel. Em Orlando vai. Orlando e Miami Você vai pegar o Uber, o cara vai ser brasileiro. Ou pelo menos vai falar um espanhol, vai dar uma arranhada no Onde eu me portunhol e você vai se virar. Você vai chegar na loja, vai tentar, a menina vai tentar falar em espanhol, em inglês ou em português com você. Então, em Orlando, não se preocupe, você vai se sentir no Brasil. Agora, se você for... Em Orlando, geralmente, a primeira abordagem, que quando entra um turista, eles abordam em espanhol. Verdade. Lembra? Por falar em abordagem, se você for para Orlando, toma muito cuidado com as abordagens nos outlets. Porque tem uns quiosquezinhos que ficam Irritantes. tentando te vender ingresso, Tudo. não, te oferecer, ganhe ingresso para Disney Ninguém, assim, aprende uma coisa, ninguém te dá nada a de troco graça de em nada. nenhum lugar do mundo. Não é nem aqui nem nos Estados Unidos. Esses quiosquezinhos são aquele time sharing. E também eles te tem os convidam quiosquezinhos daqueles de perfume. cremezinho. De creme com Aff, mão, que fica do tentando. sal. O do sal rosa de sal- não sei das onde. o de sal do Mar Himalaia, Morto. Mar Morto, sei lá. Ele quer te vender e vai te encher o saco e você não vai conseguir sair do lugar enquanto você não comprar alguma coisa. Agora, voltando pro time sharing, lembra, você está viajando em dólar. Os seus dias são restritos. Você tem lá uma semana, 8 dias que você vai fazer uma viagem para os Estados Você não Unidos. vai perder tempo. Você não vai perder um dia do teu, ou pra meio ficar dia, vendo uma palestra. para ver uma palestra para você ganhar alguma coisa. E mesmo porque essa palestra é para tentar te vender Outra e te coisa. convencer. E tem todo um negócio psicológico em cima para você. Fuja. A pressão é forte em cima. Fuja, nem olha. Finge que Você não nunca entendeu foi, nada. não, né? Eu não. Eu também não. Eu não sou uma pessoa Mas muito eu conheci uma simpática. pessoa que vendia time sharing. Eu não sou uma Então- pessoa muito simpática. Então, eu sei muito bem Mentira, como, gente, como é eu que sou funciona. simpática. Eu sou simpática, mas com essas coisas eu não tenho muita paciência, não. Eu lembro. Madam. Las Vegas, que é a gente vai falar sobre um episódio sobre Las Vegas especificamente, mas por que a cidade é diferente para nós? Eu não sei, Tim. Não sei. A gente já ouviu muitas ideias, muitas percepções diferentes sobre Las Vegas. Tem pessoas que amam Las Vegas, como Leda, e tem pessoas que não acharam Las Vegas nada demais, sem graça, e que é um lugar que não voltaria. E isso vale para qualquer lugar do mundo, gente. Eu acho que cidade, quando você entra na cidade e se sente em casa, sabe aquela sensação? Cheguei na minha casa, eu acho que isso já te dá um encantamento diferenciado pela cidade. Comigo, Las Vegas foi isso. O cheiro do aeroporto, olha, coisa louca, né? O cheiro do aeroporto me reportou a casa. Então, não sei. Eu acho que dali eu acho que da imigração já me veio uma energia já diferente da cidade. Aí, eu não sei se a gente comentou isso no episódio de Expectativa e Realidade. E se não comentou, fica registrado aqui. A imigração em Vegas foi uma imigração muito especial. Porque, vamos lá. A gente primeiro, foi muito especial. Primeiro que era assim, a Leda há muito tempo não ia para os Estados Unidos. Da última vez que ela tinha ido com a irmã dela. Numa excursão. E ela tava com essa Medo, né? insegurança Receio. da questão do inglês. Voltando para os Estados Unidos, ela já tem uma tensão na imigração. E a mulher conseguiu quebrar tudo isso, a mulher da imigração. Verdade. Era uma senhorinha. americana típica, loira, Sim. não é? E aí ela perguntou pra Leda, a Leda tensa, né? Aí ela perguntou pra Leda... E tudo ela falava comigo. Ela Ela olhava não pra falou você. nada com o Lincoln. Eu falei, meu Deus. sua primeira vez nos Estados Unidos? Não. Porque, vamos lá, né, gente? Na hora que ela pergunta as coisas pra você, ela tá aberta ali o terminal dela. Ela tem Ela todas já sabe as ali informações. quando que você foi, com quanto quem tempo que você ficou. foi. Enfim, Tudo. eles não são bestas. Então tem lá todo o seu histórico. Se Então não você já minta. teve visto ou não, se já você foi já foi negado deportado ou ou não. não, se já foi negado ou não. Então se você mentir alguma coisa, ela vai, pela tela do computador, ela vai saber. Então perguntou pra Leda se era a primeira vez que ela tinha ido lá. Ela respondeu que não, mas que fazia muito tempo que ela tinha visitado. E que eu não tinha ido pra Vegas, que tinha ido A pra primeira Orlando. vez em Las Vegas é a primeira vez em Las Vegas. Quanto tempo você vai ficar? Ela, vou ficar só uma semana, são só 8 só dias. 9 dias. 9 dias,
Aí ela, poxa, só isso? Você vai gostar muito da cidade, a cidade é fantástica. Você com certeza vai voltar para Las Vegas outras Acho vezes. que foi praga dela A cidade é muito bonita, você vai amar Las Vegas. Aí, plá, carimbou, a hora que foi ver lá, é padrão hoje, né? Mas 6 meses de tempo de permanência. E foi dito e feito. Eu amei Las Vegas. Foi amor à primeira vista. E eu não sei, sabe assim, quando você não sabe explicar, por quê? Ah, porque é bonita? É. Porque é desenvolvida? É. Porque tem a natureza e tem a parte mais urbana? Tem. Mas tem tantas outras cidades que a gente já visitou que tem tudo isso e que não me encantou da forma que me encantou Las Vegas. Eu acho que a energia da imigração foi muito boa e de repente ela fez um pirlim-pim-pim ali na imigração, falando que eu ia amar, que eu ia voltar várias vezes. E eu já tô indo pra 4ª vez visitando. Califórnia também é um lugar muito legal. Também. San Diego é muito especial. Eu gostei de São Francisco. Eu gostei de São Francisco. Mas eu amei San Diego. Eu gostei da costa da Califórnia, eu gostei da Pacific One, eu gostei do Big Sur. Los Angeles, cidade grande. Eu não me senti segura em Los Angeles. A gente ficou... Los porque eu não vou dar spoiler dos outros episódios, a gente vai falar sobre. Mas eu não me senti segura como eu me sinto em qualquer lugar dos Estados Unidos. Pessoas estranhas, não sei, não me passou a segurança que eu vivo em qualquer outro. Em Nova York. Nova York também é uma grande metrópole, eu me senti segura em Nova York. O que me incomodou de Nova York foi esse rush, a pressa, a questão de tudo ser feito correndo, tudo. Ela, sabe, não existe aquela... Sabe Spoleto quando fala mais um. É mais ou menos assim. Assim, se você tá em férias, você tá... Pra relaxar. Não é? E aí, não, fila do mercado, tudo assim. Não, chamou ali, você tá enrolando. Não, na rua. Nova York é complicado. Vamos. Tipo, você não tá acostumado com a moeda, né? As moedas dos Estados Unidos. Não é Quarter, uma coisa... penny, não é corriqueiro, porque não é como a nossa, que tá lá, né? O númerozinho bonitinho e você sabe quantos centavos. Lá não, lá é... Agora não, agora você já... Agora eu já dominei, mas naquela vez não. E aí quando eu chegava no mercado, cara, a pessoa não dá tempo de você nem pensar quanto que você pode ajudar o troco, ela já te despacha. Então, Nova York é uma coisa, é um outro time, né? E aquela história, né? A gente conhece gente que ama Nova York. E se puder, toda viagem repete Nova York. Eu só vou pra Nova York se... pode fazer uma parada grátis em Nova York. Ok. É o que a gente falou nos episódios de planejamento, gente. O lugar ideal para você não significa necessariamente que é o ideal para o outro. Com certeza. Então, quando a gente recebe dicas de viagem de alguém, você tem que levar em consideração que aquela dica é uma dica... Que aquele alguém não é você. Então, da isso. mesma forma que na hora que você vai dar a dica para alguém, você tem que dar a dica pensando nessa pessoa. Eu gosto, meu encantamento é com Vegas, mas eu tenho certeza que do Lincoln não é com Vegas. Qual a sua cidade dos Estados Unidos queridinha? Eu gosto de todas. Não, tem uma que bate no coração. Eu gosto de Vegas. Eu gosto de Vegas. É a cidadezinha eu que acho bate que no coração? Eu acho que assim, a cidade... Viu? Seria um lugar que a gente moraria. Mas como o Trump só dificulta, então temos que morar no Rio de Janeiro eu acho mesmo. assim, aquela cidade tipo que você se apaixona, que é coraçãozinho nos olhos, ainda não conheci. Eu vou conhecer ainda. Nem na Europa? Nem na Europa. Porto não é teu coraçãozinho? Porto é uma cidade que eu moraria, mas não é assim. Meu sonho... Amo. Meu sonho é morar nessa cidade. Tipo, aqui eu vou me realizar, aqui é o meu lugar no mundo. Não. Como eu disse no primeiro episódio, eu sou um cidadão do mundo. Eu estou bem em vários lugares. Então eu não tenho essa sensação de pertencimento com lugar nenhum. É esquisito isso, né? Muito. Mas eu não tenho uma sensação de pertencimento em lugar nenhum. Nem na cidade que eu escolhi para morar eu tenho sensação de pertencimento. E você sabe disso. Eu não tenho pertencimento onde eu fui criado, eu não tenho pertencimento onde eu nasci. E olha que doido. Ele foi criado em São Paulo, ele nasceu em Birigui. E a gente mora no Rio. Isso, eu já moro em Ribeirão Preto. Eu tenho pertencimento, claro, da cidade que eu nasci. Eu amo o Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas do Rio de Janeiro. E que os problemas não são resolvidos. E a gente sabe que nem tão cedo vão ser resolvidos.
Eu já fui na cidade dele, que ele nasceu, Birigui. Eu adoro Birigui, moraria em Birigui. Hoje, não gostava de São Paulo, quando eu conheci, né? Hoje moraria em São Paulo tranquilamente. É que eu diria assim, São Paulo você conheceu de uma outra perspectiva, né? Você conhecia São Paulo quando você ia pra lá nas feiras. Você conhecia São Paulo, você ficava hospedada na Célia, né? E aí era um final de semana que você ficava lá e você conhecia ali. Então você não conhecia São Paulo. Eu não vivia São Paulo. Você não vivia São Paulo. Hoje você conhece São Paulo de uma outra perspectiva. Moraria em São Paulo tranquilamente. Eu não. É engraçado. Eu sou uma pessoa mais, não sei se adaptável ou mais, não sei como dizer, mas eu me apego aos lugares. O Lincoln, ele vive nos lugares, mas ele não se apega aos lugares. Eu não tenho essa sensação de pertencimento. Que foi o que eu falei no primeiro episódio. Pra você ver como não é mentira, né? Eu tenho isso dentro de mim. Eu sou um cidadão do mundo. Posso estar em cada lugar, mas sem sensação de pertencimento. Sem aquele vontade de voltar. Eu preciso voltar pra minha casa. Não. Você não tem isso? Não. Nenhuma viagem? Nenhuma viagem. Agora a gente foi pra Portugal e, claro, a gente pegou de 15, 16 dias, a gente pegou 14 dias de chuva. Eu tava num sentimento de tristeza, de quero a minha casa. É doido, né? Assim. E eu falei pra ele, a gente tava pensando em morar em Portugal. E eu falei pra ele, se eu morar aqui eu vou deprimir em um mês. Porque eu gosto de vida, eu gosto de gente. E chuva e frio acaba que as pessoas ficam mais dentro de casa, né? Então não tem tanta convivência. Eu cheguei no Rio, acho que no segundo dia, eu falei, eu preciso ir pra rua. Pra ter o sol, pra ver gente, pra andar a pé. Eu falei pra ele, eu gostaria muito de te falar, me senti em casa no Porto, mas eu não me senti. Então, assim, a gente abortou a missão, não só por causa disso, claro, né? Por N outras razões, que a gente já falou nos outros episódios sobre Portugal. Vai lá dar uma olhadinha, uma escutadinha. Mas eu sou mais adaptável, por incrível que pareça. Mas menos pra Seattle, né? Eu acho que todo lugar que chove, que não tem sol. Que não é o frio, eu não me importo com frio. Eu me importo com chuva. Mas olha só como é que são as coisas. Miami, por exemplo, é um lugar que faz muito sol. Eu não ligo pra Miami, pois é grande. É uma cidade que eu não... Também é uma cidade que não me diz nada. Também não me diz nada. Tem gente que adora Miami. Eu acho que eu nunca me dei oportunidade de conhecer Miami mais profundamente. Miami, geralmente, você vai lá, um dia, anda um pouquinho, e pronto. Eu nunca falei, vamos ficar em Miami e ficar, 5 dias, 6 dias em Miami para conhecer Miami, para conhecer restaurantes, para passear. Eu não sei, eu acho que a cidade tem um ritmo que não me agrada. Uma coisa assim... Eu acho que Miami é muito latina para você. É muito latina para mim. O Lincoln é mais europeu, eu acho. Eu prefiro uma coisa mais... Eu sou mais americana. Aí é que tá, não é americano, é latino. Não, Miami. Eu tô falando, eu sou Vegas, eu sou mais americana. Isso, exatamente. Se você me perguntar, qual a tua cultura predominante que você acha parecido, que você se adaptaria? Eu acho que a cultura americana é muito mais parecida com o meu modo de viver do que a cultura europeia. A minha também. Mesmo porque a diferença não é tão... Eu acho muito mais gritante a diferença do americano pro latino do que do americano para o europeu. O americano está muito mais próximo do europeu do que do latino. Você no acha? Dia a dia. Eu acho. Nas relações familiares é muito mais próximo do europeu. Essa coisa de... O brasileiro está muito mais próximo do hispânico do que o americano. Tanto que, vamos lá, culturalmente falando, o americano sai de casa para fazer faculdade. Se ele voltar para casa, alguma coisa de errado tem. Ele não é normal. Ele sai, vai fazer a faculdade, da faculdade ele vai seguir a vida dele, vai casar, vai ter filho. O episódio tá sendo então, totalmente... Assim, o americano ele é criado para, aos 18 anos, ter uma vida independente. Agora, o latino não. O latino, ele se dependesse da mãe, ele moraria na casa da mãe o resto da vida.
casaria e continuaria morando na casa da mãe, faz um puxadinho na casa da mãe pra morar com a esposa, e aí o outro filho também, não é? Eles querem a família sempre unida. Grudado. E aquela história, americano só encontra a mãe no Thanksgiving, E nem olhe no lá. Natal, hein? No Thanksgiving, que é o feriado da família, e olhe lá. É verdade. Então, é muito mais próximo essa cultura americana da europeia, porque a europeia também não tem, embora tenha um vínculo familiar, não é tanto quanto o latino. Então, o brasileiro é muito mais próximo do latino e consegue entender melhor. Então, eu acho que essa parte da cultura americana, que é uma que você não conhece, que você não tem essa visão. Porque minha família não seria americana se Sim. eu fosse morar lá. É. Então eu tô falando da cultura mesmo, não dos hábitos familiares. Então, assim, para mim, com a minha educação paulista, é muito mais próximo dessa cultura americana e com a educação da família que eu tive, entendeu? Então, por isso que é Mas muito... agora sua família é grudadinha. É muito mais, Sou eu. muito mais fácil para eu conseguir entender essa cultura americana e me familiarizar com ela. Nossa, a gente mudou completamente o objetivo do podcast, hein? Gente, na verdade assim, o episódio de hoje era um bate-papo sobre os Estados Unidos, sobre as percepções que a gente tem, e a gente até acaba fazendo uma experimentação, porque a gente acaba falando muito sobre destinos, sobre objetivamente alguma informação de algum lugar, e não fala da gente. Então, com exceção do primeiro episódio, que foi um episódio que eu falei de mim, o episódio de hoje foi para ter uma percepção nossa, pessoal, do que é os Estados Unidos pra gente. Isso mesmo, por isso que a gente divagou um pouquinho aqui. Divagamos muito. Esse episódio foi um episódio diferente, ficou mais longo. Se você ouve a gente na academia, deu tempo de você fazer bastante esteira. Se você ouve no trânsito e tá numa cidade que tem muito trânsito, beleza, você conseguiu chegar em casa e terminar de ouvir, não terminar de ouvir esse podcast, continuar amanhã de manhã na hora que você for voltar pro seu trabalho. E vocês acabaram de conhecer um pouquinho da gente também, né? Exato. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar sobre os Estados Unidos? Que o dólar tá muito alto. O dólar tá alto, mas vamos lá. Se a gente for comparar aí com o dólar desde quando a criação do Plano Real, eu diria que o dólar não tá alto, não. Como assim? Vamos lá, se a gente for pegar a inflação desde que o dólar foi criado até hoje... Mas ele tá alto. Ele tá alto pros padrões que a gente tinha até o... Ele tá quase o mesmo preço do euro. Eles nunca ficaram tão parelhos. É que, na verdade, assim, o dólar se valorizou perante as moedas do mundo inteiro, não só do real. Só que o problema é que o Brasil tá numa situação de maluquice aí, onde os caras ficam dando declaração ridícula. Falando coisas que não devem ser faladas. E aí... não vamos entrar em política, mas, assim, sempre quando a gente vai para os Estados Unidos, o dólar aumenta. Então, vamos fazer assim, quando a gente programar uma viagem para os Estados Unidos, a gente avisa antes, para vocês comprarem dólar antes e não deixar. Vai ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro. Tipo, tô pensando em viajar para os Estados Unidos, já compra dólar aí que vocês vão ganhar dinheiro. Sempre, sempre. Então, hoje é dia 5, a gente fez esse episódio geralzão sobre os Estados Unidos, atingimos a nossa maioridade, episódio 18. Na semana que vem, dia 12, a gente volta com a primeira parte do estado onde a gente vai estar. No dia 19, a gente vai ter a segunda parte do estado onde a gente vai estar. E no dia 26 de março, a gente tem um terceiro episódio sobre uma outra cidade americana que a Leda gosta muito. Vocês já sabem. Se falou que a Leda gosta muito, você já deve imaginar qual é. E aí, assim, a gente termina essa série, 4 episódios seguidos sobre Estados Unidos. Lembrando que lá no futuro a gente vai voltar a ter outros episódios sobre outros destinos americanos. A gente tem que fazer ainda episódios sobre Orlando. Gente, vocês não têm ideia. A gente tem uma pauta longa, tem muitos lugares e muitas situações para conversar com vocês aqui no podcast. Lembrando que a gente está próximo também de terminar essa primeira temporada para começar a segunda temporada do podcast. E aí a gente talvez volte com novidades, talvez não volte com novidades, volte no mesmo formato, vamos ver. Segunda temporada é segunda temporada, aí a gente vai falar sobre ela quando ela chegar. Tô sabendo da segunda temporada agora, tá? Mas você achou que não fosse, que a gente ia acabar aqui o podcast, não fosse ter uma segunda temporada do episódio? Não sei como que eu achei que ia ser indeterminado. Não, todo podcast tem temporada. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. Eu não sou especialista em podcast. Então, assim, é muito mais fácil para conseguir separar ou indexar, catalogar o podcast se a gente for trabalhar por temporadas. Ok. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Lembrando que para falar com a gente, mais uma vez,
Você encontra o Viajante Rei nas redes sociais, todas elas, procura lá. Viajante Rei que você encontra a gente. Tem o nosso e-mail, podcast@viajanterei.com.br. Nosso WhatsApp, 55259-7925-4747. Isso, tem o site do Viajante Rei, que é viajanterei.com.br, onde você vai encontrar todos os textos que a gente fala sobre os lugares que a gente conhece, sobre as experiências de viagem, sobre dicas sobre gastronomia. Então tem lá tudo que a gente já fez até hoje e o que a gente não fez ainda não tá lá. E tem o site do podcast, tá? viajandonamaionese.com.br, onde você vai encontrar todos os posts, o link para todos os posts, todos os episódios que a gente já publicou. E claro, os que a gente não publicou ainda não vão estar lá. Eu tô cheio de graça hoje, né? Curtam, compartilhem, divulguem nas redes sociais, no WhatsApp, sobre o nosso podcast. É isso aí, se você gostou do nosso podcast, você gosta dos nossos episódios, divulga pros seus amigos, fala pra eles, gente, tem o podcast Viajando na Maionese, a gente viaja na maionese com vocês. Então, viajantes, até a próxima. Até a próxima semana, o episódio da semana que vem, ele vai estar sendo gravado, não vai ser em tempo real. A gente costuma sempre deixar os episódios fresquinhos, mas o da semana que vem, gente, como amanhã, dia 6, a gente viaja, o episódio do dia 12, do dia 19 e do dia 26 já vão estar pré-gravados e a gente espera que quando a gente voltar de viagem a gente consiga fazer um episódio para fechar esses 3 para falar do que a gente sentiu de diferença das últimas viagens que a gente fez para os Estados Unidos para essa. O que a gente viu de diferente, o que mudou. Se bem que eu já adianto para vocês o seguinte, tem uma cidade que é a preferida da Leda, que para mim é uma cidade camaleão. Toda vez que a gente vai para lá, e já foram algumas, ela sempre tá uma cidade diferente. Diferente em tudo, mas aí a gente vai falar sobre isso no episódio dela. Até a semana que vem, viajante. Até a próxima, viajante. Tchau, tchau.